Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem Miguel Morgado brindou-nos com um grande momento televisivo. No rescaldo do debate entre Paulo Raimundo e Rui Rocha, tivemos Miguel Morgado a fazer uns breves comentários sobre aquilo que foi a performance de cada um no debate, e depois frente a frente com Ana Gomes houve aqui uma troca de ideias um bocadinho mais intensa, que eu acho que é digna de ser ouvida, porque isto, mais uma vez digo, é um grande momento televisivo. Vamos ouvir Miguel Morgado a comentar o debate e deixo aqui uma nota de que Paulo Raimundo anda a dizer às outras pessoas que os modelos de país dos outros líderes partidários fracassaram, sendo ele líder do Partido Comunista. Isto é anedótico. Vamos ouvir este momento maravilhoso. Parece que há razões de substância. Paulo Raimundo não tem um programa. Paulo Raimundo tem um modelo de desenvolvimento puramente ideológico, derrotado pela história 100 vezes, e depois, quando quer falar de medidas e de setores concretos, a única coisa que ele tem para dizer é salário mínimo, tem que aumentar. E depois perguntam-lhe, mas a economia portuguesa aguenta? Tem de aguentar. Habitação, faltam casas. O Estado tem que ter mão forte. Isto não são medidas nenhumas, isto não é nada. Isto é um contributo ideológico e não faz mal nenhum haver contributos ideológicos. Estes são particularmente desastrosos. E depois Paulo Raimundo tem uma abordagem ao debate, não sei se é por ter tantos comentadores agora a elogiá-lo pelas prestações anteriores, sente-se tão confiante que depois fez uma figura que num debate, e também é preciso ver a questão performativa dos debates, foi um desastre. Então ele entra de pé juntos ao Rui Rocha a dizer que o modelo de Rui Rocha, logo no início do debate, o modelo de Rui Rocha demonstrou que faliu no mundo. O Rui Rocha responde com a maior sensatez. Isto em qualquer lugar do mundo, só em Portugal é que não se pode dizer isto, em qualquer lugar do mundo, isto é a resposta óbvia. Alguém que vem de um Partido Comunista ortodoxo, admirador da União Soviética, e lamento Paulo Raimundo, que elogiam também a Coreia do Norte, chamando de uma democracia. Cuba, Venezuela, sim, são tudo posições do Partido Comunista português. O Rui Rocha depois responde, bem, mas eu sei lá, mas já há aqui um modelo que falhou, foi o seu. Antes de ouvirmos a parte a seguir, e eu vou parar só mais uma vez o vídeo para também deixar correr, eu acho relevante deixar aqui esta nota, quer dizer, nós podemos apontar tudo aos regimes liberais. As democracias liberais têm muitas falhas, aliás, há grandes autores neste momento, pessoas que eu admiro bastante, a escrever sobre o pós-liberalismo com grandes projetos, mais comunitaristas, digamos assim, projetos que mostram o caráter divisivo, digamos assim, do regime liberal, e portanto pode-se apontar várias falhas a regimes liberais. Ninguém diz que não. Eu acho que é importante também separarmos o regime liberal, digamos assim, de um modo geral, portanto liberal em toda a linha, do livre mercado. Não são uma e a mesma coisa, e eu acho que já há exemplos de que não são uma e a mesma coisa, e de que as pessoas que defendem o livre mercado não defendem obrigatoriamente o liberalismo progressista. São coisas diferentes que eu acho que é importante deixar esta ressalva. Agora, chegarmos a 2025 e termos Paulo Raimundo, líder do Partido Comunista Português, andar a dizer aos outros líderes partidários que os outros modelos que os próprios defendem falharam, quer dizer, isto é anedótico, isto é das coisas mais risíveis que eu alguma vez assisti na política portuguesa. O Paulo Raimundo, repito, líder do Partido Comunista Português, anda a dizer que os modelos que os outros defendem falharam. Líder do Partido Comunista. É verdade, portanto, a história já deu lições vezes sem conta aos defensores deste tipo de regime que, efetivamente, só a implementação deste regime já leva a dezenas de milhões de mortes. Temos vários exemplos. Os ditadores mais sanguinários ou envolvidos de forma direta ou indireta em mortes, inclusive é da própria população. Temos Mao Tse-tung, por exemplo, no topo dos líderes, dos ditadores mais sanguinários que a humanidade já teve, à frente de Adolf Hitler, diga-se de passagem. Portanto, é importante fazer esta distinção, não branqueando a atividade de nenhum dos dois, mas o que é facto é que há um que efetivamente vitimou mais pessoas do que outro. Portanto, isto é factual. Há vários sites que falam sobre esse assunto, apesar de só termos estimativas da envolvência destas pessoas. Agora, só temos experiências desastrosas da implementação ou da tentativa de implementação deste regime, das ditaduras do proletariado, do combate ao grande capital, da luta entre o opressor e o oprimido. Acordem para a vida, estamos em 2025, já vimos ano após ano que o regime falhou. E portanto, Paulo Raimundo andar a dizer, não, mas o vosso regime não funciona. Lindo, é líder do Partido Comunista e diz isto. Vamos ouvir o resto. E depois ele diz, uma piadola, fez uma aposta que viria debater com este secretário que é o Rui Rocha, que começaria logo a atacar. Mas ele é que entra de pé juntos. E agora, no final, a dizer que o debate não pode terminar desta maneira? Bem, eu lamento informar o Paulo Raimundo que o Rui Rocha limitou-se a apresentar as votações públicas do grupo parlamentar do PCP a propósito do projeto de resolução. Isso é uma maneira desonesta de acabar com um debate. Portanto, acho que Paulo Raimundo nem sequer foi capaz do autocontrole, do autodomínio
de outros debates, acho que aqui teve francamente mal. E depois, sobre Rui Rocha. Rui Rocha tem dificuldades nos debates. Ele não se sente à vontade. Continua muito tenso, ou não? Ele não é tenso, quer dizer, eu posso aqui revelar uma coisa aos telespectadores, eu conheço bem o Rui Rocha. Por exemplo, o Rui Rocha tem um sentido de humor invulgar, nas conversas privadas, mas palavra de honra que tem mesmo. Ele nunca consegue fazer transparecer isso nos debates e na sua prestação pública, quando isso até mediaticamente normalmente favorece os políticos. Pronto, é um problema que ele tem para resolver, lá ele e os assessores, ele lá terão que resolver isso. Agora, do ponto de vista substantivo, há aqui uma grande lacuna que a Iniciativa Liberal tem e já tinha nas últimas eleições, que é reduções de impostos para toda a gente, em larga escala. Portanto, as reduções do IRS, do PSD e do PS são sempre insignificantes. As reduções do IRC propostas pelo PSD também são sempre insignificantes, as deles é que seriam transversais e profundas, mas depois realmente, se há um compromisso com o equilíbrio orçamental, qual é a contrapartida do lado da despesa? Pois, é muito esta questão, e eu concordo aqui muito com o Miguel Morgado, e eu tenho que citar Pedro Nuno Santos para fazer esta piada, mas quer dizer, é factual. O Pedro Nuno Santos dizia ao Rui Rocha que considera que o Rui Rocha arranjaria como solução para a calvície, olhem, a mim por acaso faz-me falta, mas como solução para a calvície a diminuição do imposto. Portanto, a Iniciativa Liberal tem ótimas intenções, diminuir impostos faz falta a Portugal, sem dúvida nenhuma. Precisamos de menos Estado em Portugal. Temos o Estado à semelhança do que diz Sérgio Sousa Pinto, sentado em cima das empresas, da cultura, das famílias, sem dúvida nenhuma. Menos Estado, estamos de acordo. Equilíbrio orçamental, como é que isso ia funcionar? Nós precisamos de algum equilíbrio nas contas, porque um dos problemas dos países da União Europeia é precisamente os problemas das grandes dívidas públicas. E isto, eventualmente, poderia ter impactos, positivos ou negativos, mas como é que a Iniciativa Liberal vê esses impactos? Que impactos é que prevê? Que impactos é que podem afetar a vida das pessoas no imediato, no médio prazo e no longo prazo? Como é que isto aconteceria? E, portanto, eu não tenho problema nenhum com a diminuição de impostos, mas o que é facto é que há um sistema montado e este sistema pode ter que ser desmontado, e eu acho muito bem que seja, mas a médio e longo prazo, quer dizer, não pode ser uma coisa para o imediato, não é? Vamos diminuir de hoje para amanhã 90% dos impostos e esperar que isto, quer dizer, que isto continue a funcionar. É importante sim que se vá desconstruindo os sítios onde o Estado está a mais. Nós não precisamos, o Bernardo Blanco falava muito disso, dizia ao Bernardo Blanco que o Estado ou alguma Câmara tinha gasto dinheiro em óleos de massagem ou alguma coisa do género. Isto é um exemplo caricato de que nós todos percebemos que há Estado a mais em Portugal. Vamos diminuí-lo, mas qual é o plano? Quanto é que isso custa? Que impactos é que tem no imediato? Expliquem isso às pessoas. Não digam só que vão diminuir impostos. Eu estou à vontade, eu não sou da Iniciativa Liberal, nunca votei na Iniciativa Liberal, acho que são wokes, acho que não têm interesse nenhum socialmente, agora estão a fazer um percurso diferente, que já toda a gente percebeu, mas acho que são wokes, acho que são liberais em toda a linha, como já foi dito em vários congressos destas pessoas, e portanto acho mesmo que são wokes, que são favoráveis a alguns movimentos coletivistas, até contrários a algumas coisas que os próprios defendem, e portanto eu não sou nada liberal socialmente, sou diametralmente oposto à Iniciativa Liberal nesse setor, que para mim é o setor mais importante. A economia é fundamental, mas para mim é muito mais importante a parte social, que sem dúvida nenhuma é afetada pela economia, mas eu acho que as pessoas fazem o país e as pessoas fazem a economia na medida em que iniciativa privada, etc., mas tem que se criar uma cultura de autorresponsabilidade e até de preocupação com o outro, uma cultura comunitária, aquele bairrismo que faz falta novamente, aquela ideia de deixarmos as portas abertas de casa, porque sabemos que se não formos nós, o vizinho está lá para defender a nossa propriedade caso haja necessidade. Esta partilha com o próximo é uma coisa que eu acho que é anterior a um bom funcionamento da economia. Mas isto sou eu, quer dizer, posso estar errado, admito que possa estar errado, mas é o que eu acho. E portanto, a identidade do país, este sentido comunitário, acho que é uma coisa que faz muito mais falta a Portugal nos regimes liberais que têm individualizado cada vez mais as pessoas. Agora, a Iniciativa Liberal economicamente são interessantes, mas ao mesmo tempo eu também não defendo privatizar tudo. Eu acho que há setores onde o Estado tem que estar e, portanto, o Estado português está em praticamente todos os setores, porque praticamente metade da economia tem influência do Estado e, portanto, é demais, tem que se diminuir o Estado, sim, mas mostrem como é que isso acontece. Façam contas, mostrem às pessoas. Não digam só que vão diminuir impostos. Isso é genérico. E no fundo é irrelevante, quer dizer, diminuir impostos querem todos os líderes dizer que fazem. Até o Pedro Nuno Santos, que é líder do partido mais estatizante em Portugal, quererá dizer que quer diminuir impostos. Portanto, sejam mais concretos do que isso. Acho que também é relevante. Vamos ouvir o resto. E aí a Iniciativa Liberal nunca tem uma resposta convincente. Nunca tem uma resposta convincente. E voltou a não ter. Portanto, aqui eu acho que ele continua com esse problema. Acho que é um problema irresolúvel.
porque a iniciativa liberal, ao contrário desta coisa, até Ana Gomes não foi capaz de ceder não foi capaz de resistir a essa tentação, que é um partido neoliberal. A iniciativa liberal, as posições que assume, são centristas em qualquer democracia normal. Há partidos de extremo liberalismo, neoliberalismo mais extremo, no mundo existe. A iniciativa liberal não é um deles, não é? Votam a favor de aumentos de salários dos funcionários públicos, tem aquela medida... E não é... A Ana Gomes estava a dizer, querem privatizar tudo o resto. Já viram a lista de privatizações do IEL? São meia dúzia de empresas, algumas delas cuja privatização vai a ser preparada pelo partido que a Ana Gomes defende, por exemplo, da TAP. A privatização da TAP foi preparada desde o início. Ana Gomes, agora sou eu. Ana Gomes, agora sou eu. Desde o início, desde os anos 90, Ana Gomes, desde Guterres em diante, Sócrates em diante, a privatização da TAP, e depois com a Troika, foi posta pelo PS, pelo Sócrates, não foi por Pedro Passos Coelho, a privatização da TAP foi sempre colocada pelo PS. Portanto, está-se aqui a falar de privatizações como se estivéssemos aqui a privatizar o ar que respiramos. Isso é tudo um disparate e revela bem também a assimetria da nossa cultura política. Quando tratamos como extremos equivalentes um partido comunista ortodoxo que defendeu sim a União Soviética, sim, e os crimes da União Soviética, e eu quero informar a Ana Gomes que eu, quando era deputada em 2017, ouvi deputados do Partido Comunista na Assembleia da República a discursar, a defender os crimes do Stalin. Eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi, foi em 2017. Eu era deputado e estava lá e ouvi. Acho que isso é um escândalo. Acho que não se pode tratar o extremismo ideológico e político de um partido como o Partido Comunista, que tem todo o direito de existir, mas depois também tem o direito de ser crítico. Também tem que ouvir as críticas das pessoas que não concordam com aquilo. E depois colocar no mesmo saco, como se fosse um extremismo ideológico, a iniciativa liberal. Eu acho que isso é o resultado de um apodrecimento da cultura política portuguesa já há muito tempo. Bom, meus caros, esta foi a intervenção de Miguel Morgado e perdoem-me o vídeo ter ficado maior, mas o corte era também ele maior e, portanto, decidi fazer um vídeo um bocadinho mais longo. Deixar aqui só algumas notas. Sabem perfeitamente como é que se aumenta os salários, não é? Portanto, aumentando. Deixando aqui esta nota também, que é relevante, porque o Paulo Raimundo gostaria que eu deixasse esta nota de profunda sabedoria económica. Quer dizer, a iniciativa liberal não são extremistas, quer dizer, ninguém pode dizer isso. Da esquerda à direita podem dizer, bom, são de direita economicamente, caramba, querem privatizar tudo, é os grandes grupos económicos. Até podem fazer este discursozinho da treta, perdoem-me a expressão, mas chamar de extremista a iniciativa liberal, o Rui Rocha é a cara do extremismo. Aquilo é um extremista. Quer dizer, o Rui Rocha, tirando a parte económica, é desinteressante, perdoem-me a expressão, mas quer dizer, tendo em conta aquilo que eu defendo, é aos meus olhos, na minha visão, vale o que vale. Primeiro é um homem que tem dificuldades de comunicação, apontadas aqui pelo próprio Miguel Morgado, que eu concordo, e que é um dos grandes problemas e dos graves problemas, ainda para mais numa altura em que a política é muito de forma e é cada vez menos de conteúdo. Isso também me aflige um bocadinho. Gostava que a política voltasse a ter mais conteúdo e mais substância e não fosse só forma. A forma é importante, eu gosto que haja forma e que a forma seja relevante no debate político, e isso é uma das qualidades que eu acho que um político deve ter. Mas eu acho que não se deve reduzir a política à comunicação. Acho que não se deve fazer isso. E, portanto, eu acho que é importante, mas o Rui Rocha está numa altura em que a forma é muito importante e, portanto, é um político que até poderia ser mais interessante noutro tempo qualquer. A iniciativa liberal é woke. Portanto, a iniciativa liberal faz o caminho comum com a esquerda em muitos projetos. Na comunidade LGBT, que é um movimento profundamente coletivista, outros pontos de vista mais progressistas, e, portanto, a iniciativa liberal é woke, sim. Há propostas que o comprovam. Eu já fiz vídeos sobre o assunto, portanto, agora não me recordo, não os tenho aqui presentes, mas eu já fiz vídeos sobre o assunto. Recordo-me aqui de uma muito específica. A iniciativa liberal na Futuralia, por exemplo, andava a distribuir t-shirts LGBT com o arco-íris. E, portanto, vocês não precisam de ser favoráveis ao movimento LGBT, que é um movimento profundamente coletivista, para dizerem que as pessoas podem ser aquilo que elas quiserem. As pessoas, diga-se de passagem, que sejam, por exemplo, homossexuais, estão muitas vezes contra a comunidade LGBT porque consideram que aquilo que é a sua orientação sexual, que é algo privado, não deve estar presente em escolas, não deve estar a ser enfiado de garganta abaixo dos miúdos. E, portanto, a iniciativa liberal tem aqui uma dualidade, digamos assim, que os coloca precisamente ao centro. Eu concordo com o Miguel Morgado, são centristas. Quer dizer, defendem uma economia de mercado, isso não é assim tão estranho. Quer dizer, defender economias de mercado numa democracia ocidental
não é assim tão estranho. Não é propriamente estranho para quem pegou em 2 livros de história, sei lá, nos últimos 10, 15 anos. Quem pegou em 2 livros de história sabe que, quer dizer, o Ocidente desenvolveu-se com economias de mercado. Isso não é estranho. E a iniciativa liberal defende economias de mercado. Não é estranho. Agora, eles são profundamente woke. Isso são. E que ninguém diga que não. Aquela ideia do liberal em toda a linha é uma forma de alinhar com o wokeismo e fazer caminhos comuns com a esquerda progressista em muitas instâncias, na Assembleia da República e muitas vezes em manifestações públicas que agora têm vindo a amenizar e querem alterar o seu posicionamento, eventualmente também para tentar secar o Chega e sacar alguns votos, mas é o que é e, portanto, o histórico parlamentar não abona muito a favor da iniciativa liberal do ponto de vista social. Agora, economicamente, são interessantes, querem menos Estado, mas eu acho que falta mais substância a esse menos Estado, menos impostos, etc. Mas, enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. É um partido com o qual não me identifico por essa razão mesmo, porque eu acho que a cultura das pessoas, a forma de estar, um sentido comunitário, tudo isso antecede uma economia bem-sucedida e, como eu acredito nisso, eu acho que, em primeiro lugar, temos que tirar esta individualização das pessoas, fomentar uma cultura comunitária, um sentido bairrista, valores partilhados, uma identidade viva e acesa, que eu acho que isso é importante, e eu acho que a identidade nacional é uma prioridade para Portugal. Acho que este sentido comunitário deve ser incentivado e as pessoas devem cada vez mais ser próximas umas das outras. Eu acho que isso é ótimo e eu acho que só quando tivermos esse sentido comunitário e essa partilha e essa identidade mais viva dentro de cada um de nós é que poderemos eventualmente desenvolver uma economia que seja consequência desse mesmo sentido de comunidade. Eu não sei se isto faz sentido, mas é o que eu penso sobre o assunto. Há pessoas que podem discordar, há pessoas que podem dizer assim: primeiro temos é que ter uma grande economia pujante, com menos impostos, etc. E eu concordo, menos impostos, mas temos que ter uma economia mais pujante para desenvolver assim a sociedade. Mas eu acho que é o oposto. Mas enfim, posso estar enganado. Deem-me a vossa opinião nos comentários. Foi uma breve reflexão, já estou aqui a divagar, já não faz sentido nenhum. E portanto quero-vos só agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só, entretanto, que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.